Primeiro dia de 2026 e começa agora mais uma edição do Informe Região. Crianças mais tempo conectadas, saibam como as férias escolares pode prejudicar no hábito do excesso de tecnologia. Para fazer o check-up e entrar bem com a saúde em 2026, saiba os cuidados que se deve ter para fazer os exames de sangue. Momentos de cuidado com a saúde, mas não deve se esquecer das orientações ao frequentar academias. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, 1º de janeiro de 2026. Como é que foi a virada de ano aí na sua casa? Foi no culto, rezou com sua família, esteve junto, não quis também, tá longe, tá na praia curtindo, enfim. Que você tenha recebido boas energias aí nessa virada de ano e que esse 2026 traga muita satisfação, muito amor, muita fé e muita responsabilidade para ser cumprido mais um ano. Uma meta aí que você estabeleceu nessa virada, né, com seus propósitos, quem sabe para serem cumpridos esse ano de 2026. E a gente desse lado, né, já agradece você estar conosco em mais um ano e a gente vai seguir trazendo muita informação para você durante esse 2026 que promete. É ano de eleição, ano de Copa do Mundo, tem muita coisa para acontecer nesse 2026 para a gente estar junto, relatando aqui para você os fatos. Olha só, o avanço da diabetes tipo 2 entre crianças e adolescentes anda preocupando os médicos. O crescimento dos casos está ligado diretamente à obesidade infantil, ao excesso de telas e à puberdade precoce. Os médicos que participaram da 85ª edição da Associação Americana de Diabetes mostraram preocupação com o aumento do tipo 2 da doença. Segundo a versão 2025 do Atlas da Diabetes, esse tipo representa 90% dos casos em todo o mundo. Um estudo da Federação Internacional de Diabetes de 2021 estimou que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes entre 14 e 19 anos vivem com a diabetes tipo 2. Os médicos alertaram que o diagnóstico da doença está sendo cada vez mais cedo devido à obesidade infantil e o sedentarismo. A falta de um bom sono e o histórico familiar também podem influenciar no desenvolvimento do quadro. Além disso, o excesso de peso tem antecipado a puberdade, pois o acúmulo de gordura reduz os níveis da proteína que transporta os hormônios sexuais. Entre as meninas, o início da transição passou dos 14 para os 10 anos. Outro ponto de alerta é o tempo de exposição à doença. Embora o tipo 2 em jovens não seja o mais agressivo, o diagnóstico precoce significa que as complicações tendem a surgir décadas antes, por volta dos 40 anos, em vez dos 60 ou 70 anos. Estudos recentes apontaram que quanto mais cedo a diabetes tipo 2 se manifestar, maior o risco de desenvolver demência na velhice. A projeção para 2050 prevê um aumento da enfermidade devido ao envelhecimento da população e o aumento da urbanização em todo o mundo. Para reduzir o risco de complicações precoces, os especialistas recomendam um controle rigoroso da glicemia, com a prática regular da atividade física, alinhada à alimentação saudável e um sono adequado. No entanto, o tratamento em crianças e adolescentes enfrenta dificuldades. A baixa adesão, a resistência ao uso de medicamentos crônicos e a presença de comorbidade como depressão e ansiedade dificultam o controle da diabetes. Segundo os diretrizes da ADA, o rastreamento precoce é fundamental. Ele deve começar aos 10 anos ou no início da puberdade em crianças com sobrepeso ou histórico familiar. As tecnologias para ajudar no controle já estão sendo usadas. Entre os avanços, a monitorização contínua da glicose e o pâncreas artificial são os mais eficazes. O dispositivo que simula o órgão real combina um sensor de glicose com uma bomba de insulina que ajusta automaticamente as doses conforme a necessidade do corpo. Em falar em começo de ano, né, gente, olha só, tem que pagar o IPVA, hein? Já tá começando a conta. Gente, agora vem os tudo, imposto pra dar mais metro aí, né, no nosso bolso. Olha só,
Uma Ferrari, LaFerrari, da edição limitada, com apenas 419 fabricadas no mundo inteiro, terá o IPVA mais caro a ser pago aqui em Santa Catarina, nesse ano de 2026. O dono do veículo, modelo 2016, emplacado em Balneário Camboriú, terá que desembolsar, olha a bagatela, R$ 760.874,74 para garantir que o veículo possa circular pelas ruas do estado. O modelo, com capacidade de ir de 0 a 100 km em apenas 3 segundos e alcançar a velocidade máxima de 350 km por hora, também foi o dono do IPVA mais caro de 2025 e 2024. Conforme o Cefaz, o veículo tem um valor de mercado estimado em R$ 38.043.737. O governo de Santa Catarina divulgou em 16 de dezembro o calendário de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o famoso IPVA, para 2026. As alíquotas permaneceram inalteradas, 2% para carros e utilitários nacionais ou importados e 1% para motocicletas, veículos de carga, transporte de passageiros e locadoras. Já pensou só? O IPVA já deixava a gente bem feliz, né? Olha só, um estudo aponta o avanço de fatores de riscos para doenças crônicas no Brasil, relacionados ao consumo de álcool pelas mulheres. Os dados obtidos a partir do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco do Ministério da Saúde mostram que o consumo abusivo de álcool cresceu, especialmente entre mulheres das capitais. A taxa saltou de 7% em 2006 para 15% em 2023. Entre os homens, a prevalência passou de 24% para 27% no mesmo período. Os pesquisadores definem consumo abusivo como a ingestão de ao menos 4 doses de bebida alcoólica em uma única ocasião para mulheres e 5 para homens, uma ou mais vezes nos últimos 30 dias. Um dos fatores apontados para esse aumento é a expansão do marketing direcionado ao público feminino no setor de bebidas. O estudo também evidencia piora nos indicadores relacionados ao peso corporal. A obesidade dobrou no período, de 12% para 24% entre mulheres e de 11% para 23% entre os homens. O consumo regular de feijão, marcador de uma alimentação mais equilibrada, caiu de 72% para 56% entre adultos das capitais. Em contrapartida, a popularização de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras e aditivos químicos, cresceu. Para os pesquisadores, essa mudança no padrão alimentar está diretamente ligada ao avanço de doenças metabólicas. Apesar da redução do tabagismo tradicional, os pesquisadores alertam que a popularização de novos dispositivos, como cigarros eletrônicos, ameaça reverter o cenário, principalmente entre jovens. Para os autores, a reversão desse quadro exige a retomada de políticas públicas voltadas à promoção da alimentação saudável, incentivo à prática de atividades físicas e a regulação mais rígida da publicidade de produtos nocivos, especialmente os direcionados a crianças e adolescentes. Cuidado com a saúde, né, gente? A gente tem que ter durante todo o ano. A seguir, os perigos do excesso de tela nas férias para as crianças. De volta com o nosso Informe Região, 1º de 2026. E lembrando que você tem que cuidar da saúde. Então, o exame de sangue, tão temido por uns, é um aliado importante na prevenção de doenças e no acompanhamento da saúde. Na reportagem de agora, você vai entender os cuidados antes da coleta e a importância da avaliação médica desses resultados. O exame de sangue é um dos principais aliados da medicina preventiva. Ele ajuda a identificar doenças ainda no início e a traçar um panorama geral da saúde, mesmo quando não há sintomas. No check-up de rotina, os resultados são fundamentais para a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e hormonais. Ele mostra o que às vezes a pessoa não está sentindo. Então, assim,
Se você for fazer os exames de sangue já sentindo alguma coisa, é que já houve lesão, você já está num estágio além do que a gente gostaria, né? Então, pensando em exames preventivos, pensando em saúde, os exames eles são muito importantes, principalmente no sistema metabólico do nosso corpo, né? Então, para a gente ver o nosso nível de LDL, nosso nível de HDL, nosso nível de triglicérides, o nosso nível de glicemia relacionado ao diabetes, o nosso nível de ácido úrico, a depender de algumas medicações que a gente vai tomar ou não, a depender do consumo de álcool, níveis de hemoglobina, níveis de plaquetas, leucócitos. Então, tudo isso a gente não consegue avaliar sem a ajuda dos exames laboratoriais. Mas para que esses resultados sejam confiáveis, o preparo antes da coleta faz toda a diferença. O jejum correto e alguns cuidados simples ajudam a evitar mal-estar e interferências na análise. Quando a pessoa chega já falando pra gente que tem algum problema com coleta, tem medo, a gente já pede para o paciente deitar, porque quem está deitado não vai desmaiar. Depois da coleta, a gente mantém o paciente alguns minutinhos ainda deitado, depois vai auxiliando ele a levantar devagar, até ele estar bem e conseguir sair. Pode tomar bastante água, não tem problema, tá? Principalmente crianças ou pacientes que têm a veia difícil, porque esse ato de você estar em jejum e não tomar água, você fica totalmente desidratado e prejudica muito a coleta. Além de ajudar no diagnóstico, o exame de sangue também orienta decisões importantes sobre mudanças de hábitos e a necessidade de outros exames complementares, principalmente ao longo da vida adulta. A depender da idade do paciente, masculino, feminino, muitas vezes a interpretação do resultado, ele depende muito do que a pessoa nos falar. Então, às vezes, aquele valor, se você só olha o valor de referência, muitas vezes isso pode nos enganar, entendeu? Então, por isso que o profissional habilitado, um profissional experiente com aquele tipo de exame, não é todo profissional que sabe ver todo tipo de exame, né? Então, o exame de próstata, por exemplo, o PSA, é melhor que o urologista veja, que ele está vendo aquilo ali, ele estudou para aquilo, né? O colesterol, todos os médicos devem saber, mas o cardiologista está mais no dia a dia, né? Então, só olhar a referência e saber se está certo ou tá, não bate. E para facilitar esse cuidado com a saúde, os laboratórios têm ampliado os serviços, atendendo empresas e também pessoas com dificuldade de locomoção. Existem situações em que a mãe está com um bebezinho pequeno, tem que fazer ali a rotina, e aí não quer expô-lo ao risco, né, do ambiente, enfim, a gente faz o agendamento, faz a coleta domiciliar, em casos de pacientes acamados, ou até mesmo pela comodidade. Tem gente que prefere isso independente, não tem nenhum diagnóstico, nenhuma comorbidade, mas eu prefiro que venha até mim, porque é mais cômodo, porque minha rotina é corrida. Adotar hábitos saudáveis faz parte da prevenção. Alimentação equilibrada, atividade física regular, boa hidratação, controle do estresse e a realização periódica de exames são atitudes simples que ajudam a manter a saúde em dia e a evitar complicações no futuro. Tá vendo, gente? Não pode ter medo, tem que ir lá fazer os exames para ficar com a saúde em ordem. Olha só, para você que vai embarcar em um cruzeiro, principalmente partindo de São Paulo, tem muita gente que vai fazer isso agora, a Secretaria Estadual de Saúde lá do Estado paulista emitiu um alerta do aumento do risco para a reintrodução do sarampo no país durante o verão, por conta da temporada de cruzeiros, com pontos de parada lá no litoral paulista. Ao todo, 38 casos de doenças foram notificados no país em 2025, sendo 2 casos só em São Paulo. Não há surto de sarampo no país atualmente, segundo a pasta, o momento é de circulação intensa de turistas, inclusive de outros países, e que
tem surtos ativos da doença em diversas regiões do mundo, o que está exigindo que a vigilância continue a atenção situada na vacina da população. As pessoas que vão embarcar a turismo ou a trabalho e aquelas que estão expostas a aglomerações devem ficar atentas para a vacinação para a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, de preferência com menos de 15 dias de antecedência da potencial exposição. Apesar dos casos registrados, o Brasil mantém a certificação do país livre de da doença, no caso, já que a maior parte dos casos em origem de importação e não há circulação interna do vírus de forma endêmica. Ou seja, vai viajar, vai embarcar de um cruzeiro aí, seja lá em São Paulo, seja em Itajaí, não importa. Faz a vacinação antes. Se você não tem, confere tua carteirinha de vacinação, leva num posto para saber se está lá registradinho, se você tem alguma dúvida, faz a vacina. A melhor coisa que tem é prevenção. Nesse caso, a doença está erradicada aqui, mas já tem caso vindo, caso importado, e essa onda de turismo, gente, hoje está muito rápido a globalização dos vírus, então tem que prestar atenção. E ainda falando, de assuntos de saúde, a gente tem que prestar atenção nas crianças. Com mais tempo em casa, por conta das férias escolares, a presença das telas na rotina das crianças está acendendo novamente o alerta em meio a tanta tecnologia. Fica a pergunta, até que ponto esse hábito está trazendo segurança ou colocando em risco o desenvolvimento das crianças? Acompanhe agora na reportagem. Nas férias escolares, é comum que as crianças fiquem mais tempo ligadas às telas. São horas de vídeos, jogos e conteúdos que atraem a atenção e acompanham a rotina dentro de casa. Mas o uso excessivo pode se transformar em um desafio para muitas famílias, especialmente quando os dispositivos viram a principal opção de entretenimento. A partir do momento que nós pais, conscientizamos os nossos filhos a fazer esse uso conscientemente, então eu creio assim que a partir do 7, não que ela não precise de um monitoramento, mas se ela já tem ali a personalidade formada, se ela já tem esses hábitos adquiridos, será muito mais fácil na adolescência, que nós possamos aí ir conduzindo e orientando ali na adolescência. Com a rotina acelerada de trabalho, muitos pais atribuem a falta de tempo para dedicar aos cuidados com os filhos. A professora Silvia explica como ela organiza seu tempo de trabalho e a dedicação ao pequeno João. Geralmente ele fica de 1 a 2 horas por dia, mas sempre em momentos fracionados. Sempre eu estou atenta, observando o que ele assiste, quais os conteúdos, e geralmente eu incentivo vídeos educativos, músicas, essas coisas assim. Tem os personagens que eles sempre gostam, os personagens do momento, mas é importante que nós, enquanto pais, estejamos sempre atentos, observando se não tem algum conteúdo que influencia na educação e aprendizagem deles. Em muitos lares, o celular se tornou uma opção rápida para acalmar as crianças, mas segundo dados do Unicef, mais de 90% dos menores de idade no Brasil têm acesso à internet sem qualquer supervisão. Com a popularização dos aparelhos, o primeiro celular costuma chegar cada vez mais cedo, o que aumenta a exposição e os riscos que muitos pais nem imaginam. É uma criança que vai ter dificuldade de socializar com outras crianças, é uma criança que pode ter atrasos na fala, na cognição, na memória e também nas questões emocionais. Por exemplo, é uma criança que vai ter uma necessidade de respostas mais rápidas, vai ter dificuldade de concentração em questões mais demoradas, raciocínio lógico, Por quê? Porque ela tem acesso a um conteúdo rápido, prático, que está ali na tela quando ela quer. Por isso, é fundamental que os pais busquem equilíbrio no uso da tecnologia. Limites bem definidos, acompanhamento diário e diálogo aberto fazem a diferença na rotina digital das crianças. Entender o conteúdo, o tempo de uso e o momento certo para ligar ou desligar as telas ajuda a criar uma relação mais saudável com a internet. Crianças de 0 a 2 anos, não é recomendável que ela tenha acesso a celular.
Crianças de 2 a 5 anos, essa criança pode ter acesso, porém, o recomendável é ter acesso controlado, limite de tempo e com o adulto. Em vez de você entregar o celular na mão da criança, pegue essa criança, coloque no seu colo e coloque o celular ali na frente dela, mas você vai controlar aquilo que ela vai ver. Entende? É uma forma de você também interagir com essa criança, você controlar aquilo que ela está vendo e também o tempo que ela está vendo. A seguir, os perigos do exercício físico sem orientação profissional. De volta com o nosso Informe Região para o nosso último bloco. Lembrando, né, gente, o Campeonato Catarinense está batendo na porta. Dia 6, o Criciúma estreia frente ao Marcílio Dias, fora de casa. Aí tem toda a rodada, já agora começando. Pontapé inicial daqui a 6 dias. Então, né, quem está aí com saudade daquele joguinho de futebol, agora é a hora de já pensar, começar a fazer os planos, colocar a tabela, tirar a camisa para lavar, para tirar o mofo do guardado e, né, fazer figas. Esse ano o catarinense aí dá bastante vaga para a Copa do Brasil, que para o Criciúma interessa muito. Tem a Chapecoense que está na Série A, Avaí, Criciúma na Série B. Então esse ano vai ser bem movimentado, com bastante características boas, o nosso catarinense, e a gente vai acompanhando aqui para você. Em falar em atividade física, né, futebol, teve a morte de um homem, né, após uma queda de uma barra em uma academia, que foi aí registrado pelo país inteiro, o vídeo circulou bastante. E isso acendeu um alerta sobre os cuidados de fazer exercício físico sem acompanhamento profissional. Luciana treina há anos, entrou na academia por estética e sofreu no começo. Tinha noção da questão da saúde, né, da importância que era fazer musculação para a saúde. Já machuquei coluna, joelho, ombro, já lesionei bastante lá atrás, por não saber treinar direito. Para uma boa execução de um exercício dentro de uma academia, é importante prestar atenção aos detalhes, para não resultar em uma lesão permanente ou até mesmo ser fatal, como no caso de um homem que morreu no Pernambuco após a queda de uma barra. A imagem mostra o momento que Ronald Montenegro tenta fazer um exercício chamado supino. Assim que ele sobe a barra pela segunda vez, ela cai no peito dele. Ele se levanta e na sequência cai. Apesar do socorro, ele não resistiu. Esta personal explica que um dos fatores que pode ter facilitado a queda da barra foi a pegada. Conhecida como pegada suicida por conta da barra estar livre. Então toda a pegada com a barra, com que eu não tenha esse polegar sustentando a barra, envolvendo ela, é uma pegada suicida. Tanto para cima quanto se eu estivesse segurando ela para baixo. Então a probabilidade da barra escorregar da minha mão nessa pegada aqui é enorme. Aqui a barra já não escorrega, eu posso não aguentar segurar, mas a barra não vai soltar. Outra situação é a quantidade de peso, como também são chamadas as anilhas, colocadas na barra. O ideal é chamar um colega, ficar perto dela, para que se algo de errado aconteça, ele está ajudando ela no movimento. Esses são os chamados exercícios livres. Agora também tem treinos que são realizados em máquinas e algumas delas possuem trava, como a barra guiada para agachamentos. Ela trava o meu aparelho a hora que eu não consigo mais sustentar a carga. Então, se eu estou sem a trava de segurança e eu não tenho a amplitude desejada para realizar o movimento, eu vou gerar uma lesão aqui. Para funcionar, academias precisam ter profissionais da área habilitados pelo Conselho de Educação Física para orientar os alunos. E cada um deles precisa de um tipo de treino diferente. Por isso, a necessidade de entender o corpo. Toda academia necessita de um profissional, estando ali do lado, compartilhando conhecimento, dando atenção para o aluno, fazendo a parte da prevenção dele, dos cuidados e questionando até mesmo no dia ali como ele está se sentindo para estar executando aquele exercício. Tá aí, né? Tá na época de se exercitar, todo mundo quer o corpo perfeito pro verão, todo mundo corre pra academia, mas tem que ter orientação profissional, não é à toa que eles estão lá, né, gente? Eles estudaram para isso, para te dar condições de ter fazer a execução correta do exercício, evitar lesões
e evitar acidentes. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região, primeiro de 2026. Essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, 7 Criciúma, para você acompanhar, às 4 tem a Hora da Graça, para você ficar aí com a sua família, dividir esse momento com muita fé e emoção e, é claro, depois acompanhar toda a nossa programação da Hit TV. Lembrando, a TV Primavera também é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam um ótimo primeiro dia do ano e a gente se vê amanhã, 1h15 da tarde. Tchau!